Nesse vídeo a gente ainda vai continuar vendo um pouquinho sobre o reino protoctista, ou então, se vocês preferirem chamar de reino protista. Só lembrem-se que essa é uma nomenclatura um pouco mais antiga, então é preferível a gente falar sempre reino protoctista. E a gente viu que esse reino é composto tanto dos organismos que são algas, tanto dos organismos que são protozoários, certo? A gente viu esse slide na aula passada, no vídeo passado. E a gente viu também algumas características gerais e principais desse reino, ou seja, tanto das algas quanto dos protozoários. Então a gente viu que as células, elas são eucariontes, né? As células que formam esses organismos são sempre eucariontes, com bastante organelas, com um núcleo bem definido. Os organismos eles podem ser formados, então, por uma única célula eucarionte ou por diversas células eucariontes, e aí eles são chamados, então, de pluricelulares ou multicelulares. Quando a gente está falando das algas, a gente está falando que elas possuem uma nutrição autotrófica, ou seja, que elas produzem o seu próprio alimento, basicamente. E quando a gente está falando dos protozoários, a gente está falando de uma nutrição heterotrófica, ou seja, que eles precisam buscar outra fonte de alimento. Esses organismos eles podem ter tanto uma reprodução sexuada, com troca genética, quanto assexuada, que são aqueles clones, né? Quando os organismos eles são multicelulares, eles não têm tecidos verdadeiros, eles são apenas um aglomerado de células, igual a gente viu lá no vídeo sobre as algas. E já que a maioria desses organismos são formados por uma única célula ou por quantidades, se for mais de uma célula, quantidades um pouco pequenas de células, né, um pouco em menor quantidade, eles precisam sempre do ambiente aquático ou do ambiente úmido, porque toda célula, todo ser vivo precisa de água, né? E quando você tem apenas uma célula ou poucas células formando um organismo, isso quer dizer que não existem muitas defesas contra a dissecação, ou seja, contra o ressecamento. Se esse protozoário, por exemplo, pegar sol, ele pode perder toda a célula que tem no corpo dele, que, por exemplo, é uma única célula ou poucas células, e aí ele vai morrer. Então, por isso é sempre importante lembrar que o reino protoctista ele é sempre ligado ao ambiente aquático, seja água doce ou seja água salgada, ou então um ambiente bastante úmido, tá bom? Então, nesse vídeo, a gente vai entrar então na nossa nova teoria, que é falando então sobre os protozoários. Então, a gente não está falando mais das algas, e sim desses tipos de organismos aqui. Vamos ver as características gerais desses protozoários, que é interessante saber que eles possuem esse nome porque quando foram descobertos, eles foram chamados de primeiros proto-animais, zoários. Ou seja, protozoários, eles são tão complexos, eles têm uma única célula, mas eles são tão complexos que os cientistas, os pesquisadores da época acharam que esses protozoários, seriam um animal bastante primitivo. Na verdade, com bastante estudos mais para frente, a gente viu que os protozoários não são os primeiros animais, mas eles ainda carregam esse nome por conta dessa história. Então, sempre quando a gente estiver estudando protozoários e ver que eles fazem bastante coisa, ver que eles são muito complexos, a gente tem que sempre lembrar que eles um dia foram considerados os primeiros animais, mesmo que hoje a gente não acredite mais nisso, tá bom? Então, as características gerais é que eles são eucariontes heterotróficos. Os protozoários, eles sempre são unicelulares, tá? Então, eles sempre são formados por uma única célula, que é eucarionte e que não faz fotossíntese. Vamos lembrar disso. A maioria deles possui vida livre, então a maioria deles sai nadando na água, não ficam presos em algum lugar. Os que não são de vida livre podem ser tanto parasitas quanto os sésseis, né? Quando o protozoário não fica. Desculpa. Quando o protozoário fica parado em um único lugar, ele fica preso ali no fundo do mar, por exemplo, é chamado de sésseis. Então, quando eles não são de vida livre, eles podem ser parasitas, eles podem ter alguma outra relação ecológica, por exemplo, o endosimbionte ou os mutualísticos, e também podem ser sésseis, tá bom? Eles podem ficar presos no fundo do mar. O habitat é sempre aquático ou úmido. É legal saber que a digestão ocorre no interior da célula, ou seja,
Já que eles são formados por uma única célula, a digestão está ocorrendo no interior dessa única célula e não fora de lá. E a classificação deles é por meio de locomoção. Enquanto a gente falou bastante lá nas algas sobre a classificação por cores ou a classificação por pigmentos, aqui a gente está falando de uma classificação por locomoção. Porque como a maioria dos protozoários são de vida livre, eles vão se locomover, eles vão se movimentar, certo? Então, quem são os protozoários? Como a gente classifica eles? Existem classificações principais, que são 4. Então, a gente vai chamar o primeiro grupo de protozoários de risópodes, o segundo de ciliados, os flagelados e os esporozoários ou os apicomplexa. Quando a gente está falando dos risópodes, a gente está falando de pseudópodes. O que é isso? É quando a gente pensa nas amebas, que elas produzem pés falsos. Então, pseudo são falsos e podes são pés. Então, é quando existe essa estrutura aqui formada pela própria célula que vai fazer esse tipo de protozoário risópode se locomover. Os ciliados eles se locomovem por cílios, então tá aqui bem fininho essas extensões aqui da membrana plasmática, bem finas. Os flagelados vão se locomover por flagelos, que podem ser 1, 2 ou vários. E os esporozoários, que eles não possuem nenhuma estrutura de locomoção, então eles não se movimentam. E já que eles não podem se locomover rapidamente para caçar o seu próprio alimento, eles geralmente vão ser parasitas, tá bom? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho de cada característica desses protozoários. Então, quando a gente está falando da classificação dos risópodes, que também pode ser chamado de sarcodíneos, é muito interessante vocês saberem que existem diversos nomes para as classificações de protozoários. Eu vou colocar sempre aqui as duas mais utilizadas, tá bom? Então, a primeira delas, a gente vai sempre lembrar de risópodes, tá? Ou então de sarcodíneos. Nessa classificação, acontece a locomoção por pseudópodes, aqueles pés falsos que eu comentei com vocês e que aqui tem um vídeo para mostrar como a ameba realmente se locomove, tá bom? Então, ela vai fazendo essas extensões de membrana plasmática e aí ela vai grudando no substrato ou grudando ali onde ela pode se fixar, ela vai puxar essas extensões e aí ela vai andar. Então, vamos imaginar que ela anda mais ou menos se arrastando pelo substrato, tá bom? Pelo chão ali do oceano, pelo chão do lago, da água doce. E aí, eu espero muito, muito, muito que vocês lembrem das Meninas Superpoderosas, porque eu não quero me sentir tão velha. Mas, se vocês lembrarem das Meninas Superpoderosas, existiam esses 3 vilões aqui, que são as amebas. Então, quando vocês lembrarem de protozoários, lembrem-se das Meninas Superpoderosas, porque a gente está falando de amebas. E as amebas são aqueles organismos que têm extensões da membrana plasmática, chamadas de pseudópodes, tá bom? Elas podem ser tanto de vida livre, quanto parasitas, ou então fazerem um tipo de relação ecológica chamado de comensalismo. O que é isso? Quando esse próprio organismo aqui, ou seja, quando um risópode está se relacionando com algum outro tipo de ser vivo, mas só o risópode se beneficia. Só que o outro ser vivo não vai perder, não vai ser prejudicado. Então, o risópode, o protozoário, ele está se beneficiando, mas não está fazendo mal. Então, isso é um comencialismo. Eles possuem também, que é bastante interessante saber, igual lá nas algas, lembra? Quando a gente falou sobre o vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, eu trouxe o vídeo aqui para vocês lembrarem, que é basicamente para fazer a regulação osmótica da célula. Então, tanto nas algas, que é esse vídeo aqui que a gente viu no vídeo passado, quanto nos protozoários, esse vacúolo pulsátil está presente. Então, ele pega toda a água que entra nesse organismo e joga para fora, todo aquele excesso de água, e vai fazendo isso sempre que necessário, tá bom? Que é bastante frequente. Então, além desse vacúolo contrátil,
ou pulsátil, o jeito que vocês quiserem chamar, a gente também tem o vacúolo digestivo, que é muito importante. Esse vacúolo digestivo, a gente tem aqui representado nesse desenho, ele é bastante importante porque, como o nome já diz, ele vai participar da digestão desse protozoário. Então, como que isso funciona? O protozoário, ele vai... esse protozoário, né, que a gente está falando aqui, os rizópodes, eles se locomovem por pseudópodes. E além de se locomoverem, eles ainda vão utilizar esses pseudópodes para caçar o alimento deles. Então, quando esses pseudópodes eles são externalizados, né, eles são estendidos da membrana plasmática, quando esses falsos pés vão fazendo esse movimento, tanto para locomoção ou para caçar alguma bactéria, algum tipo de alimento, esses pés falsos, eles vão começar a se encontrar para cercar o alimento. Então, se aqui a gente tem uma bactéria e ela foi pega por esse protozoário, os pseudópodes vão começar a se fundir novamente para formar uma bolsa, para formar essa cerca aqui para o alimento. E essa cerquinha que é formada é chamada de fagossomo, tá bom? É um nome que vocês têm que saber porque esse fagossomo faz vocês lembrarem de um outro nome de uma organela bastante importante na digestão celular, que é o lisossomo. Quando o fagossomo se junta com o lisossomo, eles geram o vacúolo digestivo, porque é o lisossomo que é a organela, né, que vai ter a capacidade de digerir o alimento. Então, o fagossomo, que é essa cerca, é essa bolsinha que possui o alimento preso ali, a bactéria, ou até uma alga, ou algum outro tipo de ser vivo preso, ele vai precisar ficar segurando esse alimento, enquanto o lisossomo faz a digestão desse alimento, tá bom? Então, quando o fagossomo mais o lisossomo se encontram, ou se auxiliam ali nos processos de digestão, é formado, portanto, o vacúolo digestivo, tá? E aí, depois que o lisossomo faz toda a digestão daquele alimento, os resíduos, o excesso ou o que o protozoário não vai utilizar é levado para fora num processo que é chamado de plasmocitose. Ou seja, todo o resíduo que está ali dentro que não vai ser utilizado vai ser liberado de novo para o meio ambiente. Então, é muito importante vocês saberem que existe um vacúolo digestivo nesses protozoários. E aí, por isso é que a gente falou lá no comecinho da aula, no comecinho do vídeo, que os protozoários possuem, então, digestão intracelular dentro da célula. Por isso é muito importante, tá bom? Então, finalizamos rizópodes, já vimos todas as características principais, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o outro grupo dos protozoários, que são os ciliados, possuem locomoção por cílios. Eles possuem uma vida livre, ou seja, que eles podem ficar nadando, ou eles são parasitas, ou eles estão dentro de uma relação mutualística, ou seja, que tanto o protozoário ciliado quanto o organismo hospedeiro, né, o organismo que ele está dentro, eles são beneficiados. Então, os dois se ajudam em algum processo da vida. Eles possuem vacúolo contrátil ou pulsátil, só que aqui é importante saber que nos ciliados existem dois vacúolos, um em cada... Opa! Cadê o vacúolo? Aqui, ó, um vacúolo contrátil e outro vacúolo contrátil, um em cada extremidade, tá bom? Então, é só legal saber isso daqui. Quer dizer que esse protozoário ciliado, ele tem uma alta necessidade de expulsão de água e expulsão de nutrientes, porque ele tem bastante excesso desses nutrientes, então ele vai expulsando principalmente a água, tá bom? Por isso ele tem um em cada extremidade. É importante saber também, e a gente vai entender quando a gente estiver falando de reprodução dos protozoários, por que os protozoários ciliados possuem dois núcleos. Um núcleo é o núcleo macro, que é um núcleo que a gente já conhece, que faz a síntese de proteína, que tem todo o material genético, e é macro, então ele é maior. E a gente tem um micronúcleo também.
que esse micronúcleo, ele é micro, então ele é menor, e ele vai ser responsável principalmente pela troca de material genético. Então, ele faz parte da reprodução, da vida sexual desse protozoário, tá bom? E aí, o mais importante de tudo que vocês têm que saber. Os ciliados possuem uma digestão por vacúolo digestivo, a gente já viu, mas além desse vacúolo digestivo, existe uma superestrutura digestória. O que significa isso? Lembra quando a gente falou que os protozoários, eles são protozoários, então eles são os primeiros animais? Hoje a gente sabe que é errado, mas lá no comecinho, quando os protozoários foram descobertos, os pesquisadores pensaram que eles fossem, então, esse animal mais primitivo, justamente porque o protozoário possui uma complexidade enorme e que pode se assemelhar, pode lembrar o que nós humanos temos, ou então o que a maioria dos animais tem. E uma dessas estruturas é essa daqui, é essa digestória. Então, a gente tem nos ciliados o sulco oral. O que é isso? É uma rachadura, como se fosse a nossa boca, tá? Que vai estar ali na membrana plasmática, pronta para qualquer momento abrir e capturar a presa. Então, é como se fosse a boca mesmo. Ou os lábios. E aí a gente tem o citóstoma. O que é esse citóstoma? É realmente a parte de dentro da nossa boca. Vamos pensar que o alimento está aqui na vida livre, né? Esse ciliado também está nadando, encontrou esse alimento e vai caçar. Então, ele vai abrir o citóstoma e esse alimento vai entrar no... Desculpa, ele vai abrir o sulco oral e esse alimento vai entrar no citóstoma. Depois desse citóstoma, ele ainda vai para a citofaringe, como se fosse a garganta dessa célula. Por isso, cito. Então, é a faringe da célula. E aí, ao final da citofaringe, que é toda essa estrutura que a gente está vendo aqui, então o sulco oral, o citóstoma e a citofaringe, ao final disso, de toda essa estrutura, esse organismo vai produzir um fagossomo, igual a gente viu lá nas amebas, vai produzir um fagossomo que vai cercar o alimento, enquanto os lisossomos estão ali também se relacionando nessa estrutura para poder fazer a digestão. E aí forma então o vacúolo digestivo. O que acontece depois desse vacúolo digestivo? Aquele processo de plasmocitose. Mas qual que é a diferença? O vacúolo digestivo vai então tanto absorver o que a célula precisa, quanto eliminar todos os resíduos que a célula não precisa. Mas por onde esse vacúolo digestório vai eliminar os resíduos? Por meio do citopígio, que pode ser, por exemplo, assemelhado ao ânus dos animais. Então, a célula tem uma boca, tem uma faringe, uma garganta, para engolir esse alimento e ainda tem um ânus para eliminar todos os resíduos que não precisa. Por isso, protozoários foram confundidos como os primeiros animais, tá bom? Aqui fechou. Os ciliados, a coisa mais importante é saber de toda essa complexidade, tá bom? E depois a gente vai retomar por que tem essas diferenças entre dois núcleos. Vamos então para os flagelados, ou mastigófora, tá? A locomoção é por flagelos, e aí esses flagelos podem ser apenas um, dois ou então vários, chegando até a mais de 10. Eles podem ter vida livre, ou eles podem ser sésseis. Lembra que eu falei lá no começo da aula? Então, um grupo de flagelados podem formar um pedestal, uma haste, que vai ficar presa no substrato. E aí, ao invés desses flagelados utilizarem o flagelo para se movimentar, o que eles vão fazer, já que eles são sésseis? Eles vão utilizar o flagelo para bater a água daquela região que eles estão, para que eles possam caçar, para que eles possam absorver todos os alimentos que ali passam, tá bom? Então, a gente pode ter tanto de vida livre, ou sésseis, ou parasitários, ou com a relação de mutualismo. Beleza? Então, vários flagelos aqui, vários flagelos nesse protozoário também, que é o mesmo, ou então apenas um flagelo para nadar.
certo? Flagelados é bem tranquilo. A gente tem os esporozoários, ou que a gente também pode chamar de apicomplexa. Eles não possuem estrutura de locomoção, isso é muito importante vocês lembrarem. Os esporozoários, eles não possuem nenhuma estrutura de locomoção, mas eles possuem uma estrutura que é chamado de porção apical, ou centro apical, ou complexo apical, que é extremamente complexa. Ela é formada por diversas proteínas, tá bom? E diversas outros componentes da célula que vão fazer com que esse centro apical seja o responsável ou seja o facilitador para que esses esporozoários possam parasitar outros tipos de célula. Então, quando a gente pensa nos esporozoários, já que eles não têm uma estrutura de locomoção, eles são parasitas. Já que eles não conseguem se movimentar para caçar os alimentos, ele vai precisar parasitar outro tipo de ser vivo, para consumir todos os nutrientes do outro ser vivo. E aí, quem ajuda nisso é o complexo apical, tá bom? Essa partezinha aqui. E aí, a gente chama então de apicomplexa, porque existe um complexo apical, e a gente pode chamar de esporozoários porque alguns apicomplexas formam esporos quando estão fora do hospedeiro. Lembra lá das bactérias, quando a gente falou que elas formavam um processo de esporulação? Ou seja, que para que elas não morressem em ambientes não favoráveis a ela, as bactérias elas se transformavam num esporo, certo? É um processo parecido, vocês podem fazer algum tipo de correlação. Então, quando o parasita protozoário está dentro de uma célula, ele está ali vivendo, ok, normal, ele está firme e forte lá dentro. Quando esse hospedeiro ele morre, ou então o hospedeiro tira o parasita de dentro dele, o que o parasita vai fazer? Ele vai ficar perdidaço falando ou com medo de não conseguir se alimentar. Por isso, ele vai também estar na forma de cisto quando fora do hospedeiro, tá bom? Para ter muito mais possibilidades de sobrevivência. Então, esporozoários fechamos, a gente viu todas as quatro classificações principais dos protozoários: apicomplexas, flagelados, ciliados e risópodes, tá bom? Agora, descansem, que a gente vai para o próximo vídeo falar sobre alguns outros tipos de classificação e também sobre a reprodução dos protozoários. E aí a gente fecha o reino protoctista, beleza?